Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 Minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabala Brasil, e aqui é o lugar certo. O Silas Andrade perguntou pra gente o seguinte: por que existem pessoas que fazem o mal e ficam impunes? Porque sim. Veja, meu amigo Silas, a pergunta sua não está muito certa. Por que eu estou dizendo essa pergunta? Você pergunta o que você quiser, evidentemente, né? Mas veja, dependendo da nossa percepção da espiritualidade, a nossa pergunta vai ter uma determinada categoria, digamos assim, vai ter um determinado direcionamento, ok? Isso daqui não é nenhuma crítica a você não, tá? É uma tentativa minha de resposta, e aí você já vai entender que eu não estou falando exatamente nada negativo com relação à tua pergunta ou a você mesmo, mas eu estou tentando explicar o que você me perguntou. E aí você vai conectar uma coisa com outra, né? O que acontece aqui? Quando a gente pergunta assim, por que existem pessoas que fazem mal e ficam impunes? Essa sensação de injustiça que a gente tem, né? Dito de outro modo, tentando perguntar com outras palavras a pergunta que você me fez, é como se fosse assim, porque Deus permite, ou porque as leis espirituais não punem, né, uma coisa dessa? Porque Deus permite que algumas pessoas façam mal, se Ele é bom, porque Ele não interrompe isso, e por outro lado, né, ou dito de outro modo, de um terceiro ou quarto modo, por que as leis espirituais estabelecidas pelo próprio Criador não interrompem também isso, porque não fazem a coisa parar? Já que é injusto, já que está errado. Pois é, o que a gente está fazendo aqui, quando faz uma pergunta dessa, é olhar tudo da nossa perspectiva aqui de humano e transferir, ou projetar, melhor dizendo, essa nossa perspectiva humana para um conjunto de leis cósmicas e até do próprio Criador e dizer para ele: ô, barba, tá vacilando aí, cara? Não tá vendo aqui que tá dando errado? Entende? É mais ou menos como se a gente fosse uma criancinha de 4 anos e a gente ficasse chorando de manhã quando papai e mamãe saem para trabalhar. E começasse a achar que papai e mamãe, que saem todos os dias para trabalhar, fazem isso porque não querem ficar em casa comigo, que sou um bebezinho fofinho e que gosto tanto deles, e eles todos os dias preferem me abandonar. Porque afinal de contas, se fosse ao contrário, gostando deles do jeito que eu gosto, mas se eles fossem crianças e eu fosse o adulto, eu ia ficar com eles o dia inteiro brincando. É assim que pensa uma criança. E a criança poderia projetar esse tipo de pensamento sobre os seus pais, né? E aí acreditaria esta criança que os pais são verdadeiramente maus porque estão saindo para o trabalho. Tá me entendendo aqui? Veja, a gente acredita que aquele que faz o mal merece punição. No nosso mundo é isso mesmo. A lei tem que ser cumprida à risca e a pessoa tem que, se fez errado, tem que ser punida com todo o rigor da lei. Ok? Mas isso é a nossa organização material aqui. Porque a gente percebe indivíduos diferentes interagindo durante a vida, né? Você interage com outras pessoas, você tem uma certa autonomia, uma independência em relação aos outros e etc. Agora, acontece que espiritualmente não é assim que funciona. Espiritualmente a coisa não foca indivíduo a indivíduo esperando o desenvolvimento de cada um, como aquelas experiências do jardim da infância, em que a professora chama todos os alunos da sala, cada um recebe um copinho de café com uma porção de algodão dentro, e todos eles vão colocar um feijãozinho lá, e vão molhar o feijãozinho, e depois vai ser colocado o nome de cada aluno no copinho, para que ele cuide desse feijãozinho e veja como é que a plantinha vai se desenvolver. E aí depois de alguns dias, que os brotos começam a aparecer, lá, o Carlos vai começar a olhar o da Raquel para ver se o feijãozinho dele se desenvolveu mais ou menos que o da Raquel, se a folha do Juan já brotou para fora, já estão nascendo as primeiras folhas, e isso é diferente do que aconteceu com o Tiago e assim por diante.
como se a gente estivesse cuidando de diversos copinhos individualmente, esperando o desenvolvimento de cada um. E imagina aí exatamente isso, que Deus, como se fosse essa professora, que cuidasse individualmente de cada aluno e também, depois do momento em que eles estão mexendo no copinho lá com o feijãozinho, a professora também sempre tivesse um cuidado de armazenar em local que não vai ter nenhum perigo, que não vai cair, que não vai quebrar e etc. Porque ela vai cuidar de cada um dos copinhos e depois ela vai aconselhar cada um o que ele precisa fazer, o que ele fez de mais ou de menos, por que o desenvolvimento de um está melhor do que o outro e etc. Pensa no Criador, que a maneira como ele reage à humanidade é uma maneira para o coletivo. Ele vê a humanidade como um todo, não apenas como indivíduos separados. Aquilo que é espiritual age para a humanidade inteira. Entende isso? É muito difícil de explicar essas coisas aqui sem que... imaginando que todo mundo que está ouvindo esse programa, pelo menos a maioria das pessoas, não estudou Kabbalah. E eu tenho que explicar para essas pessoas. Mas veja, a diferença entre você ter lá vários copinhos, cada um de uma criança, com o nome da criança, e com um feijãozinho lá se desenvolvendo, imagina a diferença disso para o agronegócio, onde você tem uma lavoura inteira, uma plantação inteira de feijão, gigantesca, onde vão sair sacas e sacas de feijão, e a preocupação é alimentar as pessoas que precisam de alimento e fazer disso um negócio que renda um bom dinheiro. É outra relação. Eu não estou dizendo que o criador tem interesse em ganhar dinheiro ou ter lucro com isso. Não é isso. Mas eu estou apontando aqui a diferença entre uma coisa individual feita na escolinha e a produção em larga escala de feijão. O projeto do Criador é um projeto para toda a humanidade e, eventualmente, determinadas experiências são necessárias para que várias pessoas passem por essas experiências e, neste sentido, eventualmente é necessário ou é permitido, vamos dizer assim, que aí fica mais fácil todo mundo entender, que algum mal prospere porque ele está cumprindo um determinado papel. Entendeu? Veja bem, muito se fala do Holocausto. Eu sei que isso daqui é muito sensível. É alguma coisa horrorosa que nunca deveria ter acontecido. Mas de uma maneira ou de outra, o resultado final foi que o povo que sofreu com isso se unificou como nunca. Entende? De uma certa forma, se cada um observar a sua vida, agora voltando aqui para o individualismo, né, para a coisa individual, se você observar a sua vida, você mesmo, Silas, que fez a pergunta para a gente, você vai perceber que os momentos em que você avançou significativamente na sua vida, os momentos que eu digo que você avançou em compreensão, os momentos em que você avançou moralmente, os momentos em que você avançou espiritualmente, na sua própria formação enquanto indivíduo, aconteceram depois de alguma dor. Quando a gente está vivendo momentos mais tranquilos, mais confortáveis, são momentos bons porque a gente desfruta das coisas. Mas de forma alguma esse desfrutar põe a gente para frente. O que faz a sua consciência avançar são as pancadas. E para a pancada acontecer, precisa ter aquele que comete a pancada. Precisa ter a situação ou as pessoas que vão fazer isso. Tá me entendendo aqui? Se o camarada que fazia o mal, como está na sua pergunta, eventualmente fosse punido imediatamente, a gente acharia que o Criador está cuidando de evitar que outras pessoas sofram, por um lado, e por outro lado, cuidando particularmente deste camarada como se fosse um copinho de feijão, dizendo para ele não fazer isso. Isso também existe. Mas existe um projeto muito maior que a gente não enxerga, acho que essa é a melhor maneira de explicar o que eu não estava conseguindo até agora, em que inclui que as pancadas que esse camarada vai dar, que o mal que esse camarada vai fazer, eventualmente é necessário num conjunto de experiências do coletivo da humanidade. Então, às vezes, é permitido que ele vá até um certo ponto. Entende?
É assim. Sei lá, vou pegar um exemplo que envolva menos uma coisa pessoal aqui. Se você olhar o dilúvio de Noé, por que aquilo aconteceu? Será que foi justo acabar com a humanidade inteira? Não sei. Entenda uma outra coisa aqui. Além de você só evoluir ou só avançar a partir de algumas dores que empurraram você para frente, entenda que virtudes também só podem ser exercitadas a partir do seu oposto. O que eu estou querendo dizer aqui? Veja, se você é uma pessoa, né, preocupada com a justiça, se você é uma pessoa preocupada com a bondade, com o perdão, por exemplo, você só pode exercer o seu perdão de maneira verdadeira neste mundo material aqui se existir alguém injusto, algum vilão que te cause alguma dor, algum sofrimento, alguma ofensa ou coisa desse tipo. Porque se ninguém ferir você de forma alguma, você jamais vai ter a oportunidade de exercer o perdão, que é uma coisa positiva. Você só pode fazer o milagre do perdão se existir alguém que te feriu. Se ninguém ferir você, não há o que perdoar. Tá me entendendo aqui? Então, é uma condição para que você possa trabalhar a sua possibilidade, a sua capacidade de perdão, que existam várias ocasiões ao longo da sua vida, promovida por várias pessoas que podem repetir muitas vezes situações em que você é colocado, digamos assim, no mínimo numa posição desconfortável, que você é ofendido, que você é machucado, porque se não acontecer isso, não tem o que perdoar. Tá me entendendo aqui? Não existe alguma coisa boa sem que esta coisa boa esteja associada e cobrindo e resolvendo uma outra coisa ruim. Entende isso? Pois é. É por aqui que vai o caminho do entendimento do porque eventualmente parece que a coisa não está funcionando, mas saiba, está funcionando num nível muito mais complexo, é que a gente não consegue ver. Espero ter ajudado. Se não foi suficiente, pode fazer outra pergunta nesse sentido. Mas o melhor de tudo é que você começasse a estudar com gente. E para isso, basta olhar aqui na descrição desse vídeo, que sempre tem uma oportunidade para você começar a estudar conosco. E eu convido a todos vocês a deixarem as suas perguntas, pode até fazer mais do que uma, nos comentários deste vídeo. Vai lá, é de graça, é só ir lá no vídeo e comentar. Faz a sua pergunta, que em algum momento eu venho aqui e respondo para vocês nesse programa Cabalá em 10 minutos.